Vamos lá então, pessoal, continuar estudando aí a parte das duplicatas, duplicata mercantil. Segunda parte, na última aula nós verificamos algumas situações de suas características, vimos que a duplicata mercantil é um título criado no Brasil, né, bem interessante aí, muito utilizado no meio empresarial para documentar duas situações, prestação de serviço e a compra e venda mercantil. Verificamos também a estrutura da duplicata, lembram? Que aqui eu tenho o sacador como emitente, mas não como devedor. Ao contrário, ele é o credor, né? É o vendedor ou prestador de serviço. Então, algumas situações que nós devemos ter em mente para não fazer confusão na hora que for responder alguma questão, na hora que for estudar. Quando nós trazemos para o mundo prático, é muito fácil, né? É lógico, a pessoa que emite é a loja, é o vendedor, é quem está vendendo, é quem está entregando um serviço, prestando um serviço, melhor dizendo. E hoje, deixa eu ver, eu acho que até não coloquei aqui novamente a estrutura, eu não coloquei, mas acredito que já foi bastante falado, até vocês responderam as questões lá das atividades do desafio do Moodle em relação às duplicatas. Eu queria falar uma coisa com vocês, pessoal. Mas eu acho que eu vou falar ao final. No final eu falo sobre essas questões, tá? Depois nós conversamos sobre as questões do Moodle. Enfim, vamos lá. Certo. Então, a duplicata mercantil como um título de crédito tem como objetivo a fomentação da economia, você realizar compras a prazo. Então, imagine uma pessoa ali que vai adquirir, não sei, 10 sacos de cimento. Não tem o valor para entregar à vista. Ele pode fazer gerar uma duplicata mercantil para pagar em 30 dias, em 15 dias, em 40 dias. Enfim, ele consegue um prazo aí para poder realizar esse negócio. E além disso, além dessa fomentação desse tempo que é fornecido para quem está comprando, para quem está adquirindo algum tipo de serviço, existe também um outro mercado aí para a questão das duplicatas que se chama negociação de duplicatas. O que eu faço com uma duplicata, né? Porque ela é um título de crédito, eu posso repassar, como nós vimos, questão de endosso, né? Eu posso repassar ela para que justamente algumas pessoas venham a utilizar em outras relações jurídicas, em outras situações, com o fito aí de repassar esse crédito. Aí eu tenho duas situações. Um desconto bancário, considerando que ela está implícita uma cláusula de que se o banco não recebe do devedor, ele pode cobrar do vendedor, ou seja, do sacador. Olha só que interessante. Essa situação, pessoal, eu gostaria de deixar claro para vocês, esse desconto bancário ele é diferente, não é a mesma coisa de eu ter uma duplicata emitida acompanhada de um boleto apenas para facilitar o pagamento da duplicata, é diferente. Quando eu estou falando de desconto bancário, imagine então que eu peguei lá, eu enquanto comerciante, emiti uma duplicata mercantil no valor de 5 mil reais e a pessoa vai me pagar esses 5 mil reais daqui a 60 dias. E eu tô com esse titular, 5 mil reais parado. O que eu faço para eu reaver esse crédito de uma forma mais rápida? Acho que ficou mais claro agora, né? Tem essas opções. O desconto bancário seria eu trocar, eu repassar essa duplicata para uma instituição financeira e a instituição financeira me devolve o valor, né? Me volta um valor. Óbvio, pessoal, que a instituição financeira não faz isso gratuitamente, não faz isso por dó ou para ajudar o comerciante. Existe uma cobrança, tá? Então, nesse sentido, só que o que eu tenho? Eu tenho um adiantamento de crédito. Consegue entender? Então, se eu ia receber 5 mil daqui 60 ou daqui 30 dias, eu recebo 4.700, 4.600, 4.200, dependendo do meu contrato, em 2, 3 dias, dependendo do adiantamento que eu quero. Considerando essa situação, verificamos que está implícita a cláusula de que se o banco não consegue receber do devedor, ele pode cobrar do vendedor, ou seja, do sacador. Como assim, professora? Então, vamos imaginar aí, vamos tomar como exemplo, eu, professora Tâmara, sou comerciante e saquei uma duplicata mercantil no valor de 5 mil reais para ser paga em 15 dias. Tá? Então, o devedor, vamos ver aqui quem foi o primeiro a entrar. O Paulo. Vou pegar o Paulo para Cristo, que ele foi o primeiro. O Paulo, ele é o devedor e ele vai pagar em 15 dias.
O que acontece? Eu, enquanto comerciante, peguei aquela duplicata mercantil, mas eu preciso girar, eu preciso dos 5 mil antes, eu não posso aguardar os 15 dias. Eu vou realizar a negociação com o banco, fazer o desconto bancário, adiantar esse valor. Não integral, óbvio, porque haverá um pagamento, né? E o que acontece? Passados os 15 dias, se, no nosso exemplo, o Paulo não realiza o pagamento, o banco pode cobrar de mim esse valor que não foi pago pelo devedor. Entenderam? Nesse sentido, e isso é uma cláusula implícita, ela não precisa estar constando na duplicata mercantil, já é implícito, nem constando aí no contrato de desconto bancário. Quem está participando, Márcio? Em tese, esse tipo de negociação, comerciantes que procuram financeiras, deve ter aumentado bastante durante a pandemia por conta da queda das vendas, com certeza, imagina só. Quando que iniciou, né, aqui para nós em Guarapuava, eu lembro que dia 16 de março nós já não tivemos aula, né? Então imagine, eu lembro que um final de semana antes, então dia 16, 15, dia 14, no sábado, dia 14 de março, as coisas estavam normais. As pessoas estavam comprando, vendendo, normal. E de repente veio essa situação. Então, realmente, imaginem, né, quem ficou aí para receber em 15, 30, 60 dias, até hoje não recebeu. Procurou lá a instituição financeira para poder ter o adiantamento, para poder fazer um capital de giro, por exemplo. Só que, nessa situação do desconto bancário, é uma opção, lógico, só que existem algumas situações diferentes do factoring, que nós vamos ver depois. Por exemplo, o risco de inadimplência é de quem, então? É do sacador, é do vendedor, porque se o devedor, se aquela pessoa que se comprometeu em pagar não efetuar o pagamento, o banco vem e cobra do próprio vendedor, do próprio prestador de serviço. Tá? Aí, para facilitar a cobrança, o banco emite um boleto bancário, ok? Então, eu tenho aí um boleto bancário dentro de uma duplicata mercantil, fazendo parte de uma duplicata mercantil dentro de um outro acordo, que é o desconto bancário. Vocês estão entendendo isso, né? Porque eu posso pegar a duplicata e esperar os 15 dias para receber, no nosso exemplo. Ou eu posso adiantar esse valor, o Márcio até citou aqui. Em tese, essa negociação aumentou em muito nos últimos dias por conta da pandemia, para eu poder receber o cash, o valor. Ok? Não pode sacar valores de contas do sacado ou do sacador. Ah, tá. Isso aqui é importante, tá? O banco não pode realizar lá, pegar do limite ou realizar saques de conta corrente, nem do sacado nem do sacador. Proibido, tá? Nesse tipo de contrato de desconto de duplicata mercantil. Taxa de juros. Aqui eu tenho uma situação, porque as instituições financeiras, elas não estão dentro daquele importe legal de 1% ao mês, né? Eles não fazem parte da lei de usura. Então, eu não tenho uma taxa de juros limitada aos 12% ao ano. Então, o que acaba encarecendo um pouco esse serviço. Não está limitado, tá? Isso que eu coloquei ali para vocês. Nós temos, sim, a limitação legal, mas acreditem, né? E é óbvio, para quem que não vale? Para os bancos. A gente já conversou bastante sobre isso. Vocês vão verificar no próximo semestre, estão no sétimo, no oitavo, quando nós estudamos falências, o poder que as instituições financeiras têm dentro do nosso país. Eu acho que no mundo inteiro, né? Mas vocês vão verificar, assim, que em determinadas situações elas passam à frente até do fisco. O fisco que tem aí um privilégio enorme, né? Que sempre está ali nas ponteiras para recebimento de valores, enfim, é a administração pública, né? O ente federado. Instituições financeiras passam à frente, têm privilégios maiores do que o próprio fisco. E um privilégio, né, não tem que ver com o fisco nesse exemplo, mas é a situação de não estar adstrito à taxa de juros legais, que hoje é 1% ao mês ou 12% ao ano. Então, vai acabar pagando aí, efetuando o pagamento de um valor para poder ter o desconto bancário. De outro lado, eu tenho as factorings, ou faturizadoras, que são empresas que atuam também no ramo de negociação de duplicatas. Mas existem diferenças. Por exemplo, a factoring não é uma instituição financeira. Ela faz o mesmo serviço, tá? Ela adianta um valor. Então, imaginem que eu também estou com essa duplicata mercantil para receber daqui 15 dias e resolvi adiantar. Só que ao invés de eu procurar uma instituição financeira, um banco, eu procuro uma factoring, que não é instituição financeira e vai me prestar dois serviços. Um, vai descontar o título e não pode ultrapassar 12% ao ano ou 1% ao mês, que é a taxa de juros legais,
Por quê? Justamente porque ela não é instituição financeira, então ela está dentro aí da lei de usura. E além disso, ela pode realizar aí a administração do meu crédito. Cobrar do devedor, por exemplo, fazer essa administração, como se fosse uma empresa de cobrança. Isso, esses dois serviços. Tanto descontar, ou seja, tanto adiantar para mim o valor, quanto administrar o meu crédito. Para isso ali, para a taxa de cobrança para a administração do crédito, ela vai me cobrar quanto ela quiser. Os juros para adiantamento, 12% ao ano. Mas mais uma situação importante, e é o que diferencia bastante também da parte ali da instituição financeira. Aqui na Factoring não pode haver uma cobrança do sacador do vendedor se o devedor não efetuar pagamento. Ou seja, o risco é da Factoring. Se não houver pagamento, o risco é da Factoring. Pois quando ele cobrou por uma administração desse crédito, ele assumiu o risco da inadimplência, mesmo não estando escrito no contrato. Olha só que interessante. Né? Então, é claro que ali você vai ter que fazer uma compensação, vai ter que fazer uma verificação do que vai te dar um retorno maior. Porque às vezes você paga um juro menor, mas vai pagar uma taxa de administração maior. Só que o que compensa? Dependendo do teu tipo de negócio, você não correr o risco, né, se houver uma futura inadimplência, ótimo. Você não pode ser que isso seja muito vantajoso para você. E de fato é. Só que é por óbvio, pessoal, que isso vai ter uma cobrança por conta disso, porque a Factoring está assumindo todo o risco, tá? A Factoring também pode comprar inadimplentes de um banco. Opa! Estou apagando aqui. A Factoring também pode comprar uma carteira de inadimplentes de um banco? Acredito que sim, Márcio. Fazendo, né, essa questão de cobrança de administração, pode. Ela faz aqui, nós estamos voltando a Factoring para a situação de negociação de duplicatas, mas ela é mais aberta, né? Atua em outros ramos também, não só na parte dos títulos de crédito. Compreenderam, pessoal? Essas duas situações, então? Como que eu posso fazer o adiantamento do título? Então, são basicamente essas situações. Ou eu aguardo para receber, eu enquanto detentora da duplicata, para receber aquele título no prazo, ou eu posso endossar, passar para uma terceira pessoa, ou posso fazer desconto bancário, ou posso fazer o desconto em empresa de factoring. Beleza? Assim estou adiantando, estou trabalhando com o dinheiro em si, e está girando, né, na questão econômica. Protesto, uma situação bem importante da duplicata mercantil quando falamos de protesto, saindo agora da parte do adiantamento de crédito. É interessante nós verificarmos que o protesto tem um prazo, é de 30 dias a contar do vencimento da duplicata mercantil. Então, venceu a duplicata mercantil, 30 dias para que seja realizado o protesto. E a perda desse prazo, ele acaba por trazendo como consequência a impossibilidade de executar os endossantes e respectivos avalistas. Aí volta essa situação, esse mesmo fenômeno que nós vimos lá para a letra de câmbio para a nota promissória, o qual, lembrando, não acontece no cheque, mas volta aqui na duplicata mercantil. Vocês já viram isso não é novo. Em outras palavras, se a pessoa não realizar o protesto dentro do prazo legal, só vai poder cobrar o devedor principal. Endossantes e avalistas não. Devedor principal e o seu respectivo avalista, se tiver. Ok? Sempre que vocês verificarem um protesto, a inscrição DMI, lembrem que é a sigla correspondente à duplicata mercantil virtual, por indicação. Que hoje nós sabemos, nós temos a escrituração de um modo digital e a própria emissão da duplicata, como já comentei com vocês, não emite-se a cártula. Ela existe no mundo virtual, mas no mundo real não. O protesto pode ser realizado ou por falta de aceite ou por falta de pagamento. Está lá no artigo 13. A duplicata é protestável por falta de aceite, de devolução ou do pagamento. Se eu coloquei de devolução para vocês, coloquei. Ótimo. Por falta de aceite, aquela situação onde a pessoa não exauriu a sua assinatura, não colocou ali que ele aceitou a mercadoria e que ele aceitou o produto, ou a prestação de serviço. Não houve assinatura do devedor. Pergunto, o que vocês acham? Que tem bastante protesto por falta de aceite? No mundo dos fatos, acontece bastante protesto por falta de aceite?
Creio que sim. Alguém mais concorda com o Márcio? Alguém não? O Paulo falou que não. Os demais? Na prática, temos bastante processo por falta de aceite? Paulo, por que você colocou que acha que não? Por que será? Pessoal, nós não temos muito protesto por falta de aceite, pelo motivo de que o aceite, ele é obrigatório, é compulsório, lembram? No sentido de que se uma duplicata mercantil está sem aceite, mas a pessoa adquiriu, ficou com a mercadoria, a pessoa não reclamou da prestação do serviço, lembram disso? O aceite é compulsório. Não é porque ele não exauriu a assinatura que ele não aceitou. Compulsório, porém, ele não é irrecusável. Então, nesse sentido, imagine um comerciante que pegou uma duplicata mercantil sem aceite, porém, a mercadoria ficou com a pessoa, o aceite torna-se presumido, podendo realizar protesto daquela duplicata, podendo realizar execução da duplicata mercantil, ainda que não esteja assinada pelo devedor. Olha como se opera um efeito bem diferente daquele que nós vimos lá no primeiro título, na letra de câmbio. Lá o aceite tinha que constar, porque se a pessoa não assinasse, ele não era devedor. Aqui não, mesmo que ele não assine, se ele ficar com a mercadoria, se ele ficar com o serviço, não reclamar, ele se tornou o devedor principal pelo aceite ser presumido. Tá? Então, aí havendo recusa de aceite, a recusa precisa estar contida, porque no silêncio presume-se aceito. Na ausência de assinatura, presume-se duplicata mercantil aceita. Tá bom? Pelo fato de ser mais fácil a negociação, porque na emissão já é presumido. Exatamente. Alguns efeitos, né? Quando eu for, por exemplo, executar uma duplicata mercantil sem aceite expresso, eu vou ter que apresentar a fatura, eu vou ter que apresentar protesto, mas ótimo. É um título de crédito perfeito e acabado. Diferente se eu pego lá uma duplicata mercantil e está escrito não contém rasuras, a quantidade eram 15 e me entregaram 8. Aí eu tive uma recusa legal, tá? Então lembrem, o silêncio na duplicata mercantil, a falta de assinatura do devedor, presume aceite. Por isso que eu tenho pouco protesto por falta de aceite. Já é presumido. Porém, a legislação aqui coloca a possibilidade de realizar protesto por falta de aceite. Aí talvez um dos mais comuns, né? O protesto por falta de pagamento. Lembrando que protesto é você tornar público uma inadimplência, a ausência de cumprimento de uma obrigação. E por falta de pagamento, eu gostaria de ler com vocês o parágrafo 4º. O portador que não tirar o protesto da duplicata em forma regular e dentro do prazo de 30 dias, contado da data do seu vencimento, que é o que nós já falamos, perderá o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas. Veja que ele não fala em sacador. Até agora, nós sempre vimos, vai perder em relação aos endossantes, em relação ao sacador, vai perder ou não vai. Por que não falou do sacador o parágrafo 4º? Por que não fala que há perda de direito de regresso ou de direito de cobrança em relação ao sacador? Por quê? Alguém tem alguma ideia? Não? Porque o sacador, pessoal, lembrando que ele é o credor nessa situação. E em sendo o credor, se ele circula esse título, ele se torna automaticamente um endossante, tá? Ele não vai ser endossante, claro, se ele não circular, mas se ele circular, ele é endossante, então já está englobado ali, ó, perderá o direito de regresso contra os endossantes, do qual o sacador faz parte. Se ele circulou, o primeiro a fazer circular aquele título foi o sacador.
E olha como parece, pode dar um nó aí, né? Porque todas as outras vezes, outros títulos que nós vimos, o sacador era devedor. E aqui não, não esqueçam, o sacador é credor, tá? É o primeiro beneficiário. Ele vai se tornar beneficiário do título e credor propriamente dito se ele não circular. Se ele passar para frente, ele é endossante. Beleza? Por isso que não fala aqui de sacador, porque já está englobado ali na palavrinha endossantes. C. Posso realizar protesto por falta de devolução do título por comprador. O que acontece? Também é um protesto realizado não com muita frequência, porque pode existir aí a indicação, indicando cartórios, elementos que identifiquem a duplicata em mãos do sacado, apenas realizando todas aquelas indicações, aquela documentação que foi registrada no registro de duplicatas. Então, dificilmente vai realizar um protesto porque a pessoa não devolveu a duplicata. Ele já tem todos esses dados, tá? E pode fazer protesto aí por indicação, pode fazer cobrança por indicação. Ou ainda, que mais? Porque o que faz a pessoa não protestar por falta de devolução? É o que está no artigo 23. A perda ou extravio da duplicata obrigará o vendedor a extrair triplicata, que terá os mesmos efeitos e requisitos e obedecerá às mesmas formalidades àquela. Se ele não devolveu, se houve extravio, se houve perda, é simples. Realiza a emissão da triplicata, que nada mais é, pessoal, do que a cópia da duplicata mercantil. Trocando em miúdos, o que mais se faz é protesto por falta de pagamento. Tá? Lembrando que a legislação autoriza e que tem pessoas que podem fazer aí, pode vir a realizar o protesto por falta de aceito ou por falta de devolução do título, mas existem caminhos mais rápidos e mais fáceis, né? Então você vai ter que pagar lá um cartório de protesto de títulos, aguardar. Não precisa. Ou você faz aceito presumido, ou aqui você emite uma triplicata ou faz uma duplicata por indicação. O protesto será sempre indispensável em duas hipóteses. Quando eu quero promover ao portador condições necessárias para a execução de um título sem aceite ou para evitar perda de direito de regresso em relação aos endossantes e respectivos avalistas. Então, eu sempre vou precisar realizar o protesto para se eu tenho intenção de executar um título sem aceite. O que nós conversamos? Por falta de aceite. Tudo bem. Posso não protestar, mas se eu quiser executar, eu preciso protestá-la antes. Lembrando que uma situação não é o protesto. Eu tenho um título sem aceite, então eu tenho que protestar por falta de aceite para poder executar? Não, eu tenho que fazer o protesto por falta de pagamento. Tá? Nesse sentido. Para que a pessoa seja chamada, esteja pública e sem nenhum tipo de controvérsia em relação à aceitação dela daquela mercadoria ou daquele serviço. Em outras palavras, se você ingressar com uma execução de uma duplicata mercantil sem aceite, obrigatoriamente antes você vai ter que ter protestado. Outra situação onde o protesto ele é obrigatório, né, ou necessário, melhor dizendo, quando tem-se a intenção de ação de regresso em relação ao endossante e resvalista, porque perdeu o protesto, perde o direito de regresso. Lembrando, 30 dias a contar da data do vencimento. E ainda falando sobre protesto, pessoal, eu trouxe 2 PDFs para vocês, porque eu vou englobar aqui agora 2 conceitos, o protesto e o endosso. Eu tenho um protesto de um título que teve endosso translativo e eu tenho uma outra situação, um case de um endosso mandado. Nossa, saiu mandado, é mandato. Depois eu arrumo lá, endosso mandato. Arrumem lá, por favor. Mandado é de oficial de justiça, né? Mandato. Vou abrir aqui o PDF 1, então, para nós verificarmos.
compartilho com vocês, tá? Tá aparecendo aí, né, pessoal? Só confirma pra mim. Hoje estava dando erro essa tela. Tá aparecendo um protesto. Deu certo? Certidão positiva. Sim, obrigada, Paulo. Então vamos lá. Certidão positiva. Certifico a pedido que, revendo os livros e registros e protestos existentes nesse ofício, no período correspondente dos últimos 5 anos, consta o protesto solicitado abaixo relacionado contra o Bruno, sacador ou credor à lavanderia, favorecido Sater, apresentante Banco do Brasil, olha só que interessante, espécie duplicata mercantil por indicação, é a virtual, o número dela que foi registrado lá no livro de registros, número de protocolo do protesto, valor dos emolumentos, data de vencimento, que informação de cartório, né? Protesto por falta de pagamento em 24 de setembro de 2018. Legal. Endosso translativo. Vocês observaram aqui que são duas duplicatas, né? Olha aqui, ó, 963401 e 963402. Uma que venceu dia 24 de setembro de 2018 e outra que venceu no dia 5 de 10 de 2018. Eu quero que vocês identifiquem aqui, pessoal. O Bruno, ele era o devedor, com certeza uma prestação de serviço que a lavanderia ofereceu para ele. E ela sacou essa duplicata mercantil. Mas ela sacou essa duplicata mercantil e repassou para a Sater via endosso translativo. E quem apresentou essa duplicata mercantil para realizar a cobrança, ou melhor dizendo, o protesto, foi o Banco do Brasil. Notem, endosso translativo. E lá nas primeiras aulas, quando nós conversávamos a respeito do Instituto do Endosso, eu falei que até era errado, né? Errado não, mas ficava repetitivo, porque o efeito do endosso já é translativo, já é repassar o crédito, é esse significado da palavra translativo. Mas por conta da classificação do endosso, enquanto as modalidades impróprias, por exemplo, o mandato, eu tenho que constar aqui que ele foi translativo, o que significa isso? Que houve, além do repasse da carta, do título de crédito, o repasse do crédito também. Não foi uma pessoa que está cobrando em nome de outra, não. Aqui é detentor de valor, tá bom? Certo, agora eu vou mostrar para vocês outra situação. Vamos lá. Outra certidão positiva. Vocês viram que mudou aí, né? Deixa eu aumentar um pouco. Quem foi consultado foi o Odemir Filho Cosméticos. Esse aqui eu até não apaguei porque eu trouxe o próprio acórdão dele, é um processo público, então não tem problema, tá? Olhem, tá sendo compartilhado? Confirma para mim, por favor, pessoal. Certifica pedido de Perla Jussara. Tá? Beleza, legal. Vamos lá. Quem que foi consultado? Então, vamos ver se o Odemir Antunes de Moraes Filhos Cosméticos Limitada tem algum tipo de protesto. E constou lá. A data do protesto, título, DMI, duplicata mercantil por indicação a virtual, 456, o número de série dela, valor R$400. Motivo do protesto,
pagamento, ou a falta do pagamento, né? Vencimento, 25 de setembro de 2012. Endosso, mandato. Olha aqui, mudou. Ou seja, quem realizou o protesto não é o credor. Ele só tinha em mãos aquela duplicata para efetuar a cobrança, mas esse valor vai ser repassado para o terceiro. Tá? Vejam a diferença. O devedor, o Lodimir. Credor, Skin Store, comércio e exportação de produtos de saúde. Portador, Banco do Brasil. O que o Banco do Brasil está fazendo? Está efetuando a cobrança do duplicado mercantil. Mas quem vai ficar com o valor? Skin Store. Tá? Nem teve favorecido, isso aqui nem circulou. Pode ver que não existe uma terceira pessoa como existia lá na duplicata mercantil número 1 que nós vimos, com o endosso translativo. Tá vendo aqui? Eu tenho sáter, tenho o apresentante, eu tenho uma terceira pessoa, que é essa sáter. Aqui não. Aqui só foi repassado para o banco, então, os poderes para efetuar a cobrança desse título, sem ficar com crédito. E o que nos interessa? Eu acabei não baixando aqui, mas eu queria mostrar para vocês o julgado, o acórdão desse último protesto. Deixa eu só abrir aqui, eu acabei não baixando, baixei os dois e a gente já conversa sobre isso. Porque é bem interessante para vocês verem quais são os efeitos, principalmente para aquele que apresenta, para aquele que cobra, como os efeitos vão ser diferentes se eu estou diante de um endosso mandato ou se eu estou diante de um endosso translativo. Para baixar. Depois eu disponibilizo para vocês isso aqui, tá? Acórdão. É para estar aparecendo para vocês o acórdão lá de Londrina do Odemir. Recurso nominado. Confirma? Vou prosseguir. Só confirma, por favor, se está aparecendo o acórdão do recurso nominado da Juizado Especial de Londrina. Pessoal, ninguém está confirmando? Não está aparecendo? Não estão me ouvindo? Está aparecendo. Obrigada, Bianca. Tranquilo. Vamos lá, então. Olha o que aconteceu. Então, protesto de duplicado, vou ler aqui para vocês, ementa, endosso mandato, dívida quitada anteriormente, legitimidade passiva do banco apresentante, negligência do portador do título, danos morais, não configuração, porque existência de legítima inscrição anterior, incidência da súmula 385 do STJ. O que aconteceu? O Odemir se deparou com um protesto de duplicata mercantil que ele já tinha pago. Aí o que ele fez? Ele ingressou com uma ação no juizado, pedindo cancelamento de protesto e pedindo danos morais. É isso, só pela leitura da emenda que a gente já consegue descobrir que foi isso que aconteceu. Tá? Só que, o que aconteceu? O que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, uma situação de dívida quitada anteriormente. Eu tenho uma situação do banco ter alegado que era ilegítimo, porque ele só tinha apresentado, ele só estava com endosso mandato. Então ele falou, opa, eu não posso responder por isso. Só que aqui já dá para perceber que o TJ Paraná falou banco é legítimo sim, porque teve negligência do portador do título. Quem estava portando o título no exemplo? O banco. Negligência por quê? Porque protestou algo sem verificar se houve ou não pagamento. Aí tem uma segunda parte, ele, claro, pediu danos morais, e vocês sabem que pessoa jurídica pode sim sofrer danos morais, claro.
dentro das possibilidades, né, em relação à lesão dos seus direitos de imagem, dos seus direitos relacionados ao nome, à honra da empresa. Agora, eu não posso falar em intimidade da empresa, óbvio, né, pessoal? Mas tranquilo, pediu dano moral. Não configurou, por quê? Porque ele já tinha inscrições anteriores. Incidiu a súmula 385, a qual diz: se existe inscrição pretérita legítima, é um devedor contumaz. Então não vai poder chegar agora, meu nome foi inscrito indevidamente e quero danos morais. Não, o nome dele já tinha problemas. Então não foi aquela inscrição indevida que feriu os direitos de personalidade da pessoa. Até conversei com vocês isso nas últimas aulas também. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vamos lá. Vou ler as partes mais importantes, depois vocês verem com calma lá. A legitimidade passiva do banco que protestou a duplicata por endosso mandato resta configurada, visto que houve negligência na apresentação da duplicata para o protesto ante a prévia quitação do título. Opa, então eu já tiro aí uma informação, que há responsabilidade do portador com o endosso mandato se agir com negligência. Tirei a primeira informação. O banco, olha aqui está grifado, o banco tem o dever de cautela de se certificar na regularidade das cártulas, especialmente na realização ou não do pagamento, da existência de aceite da duplicata ou prova da prestação de serviço, devendo responder se efetivamente tiver uma atuação negligente ou culposa. Por que eu trouxe isso, pessoal? Porque lembrando que na situação de um endosso mandato, a pessoa está agindo em nome de terceiro, lembra? Ele só recebeu uma procuração, poderes para cobrar. Então, ele só foi cobrar em nome terceiro. A princípio, pode nos trazer a impressão de que ele não tem culpa nenhuma. Ele só pegou o título, foi lá e protestou porque não teve pagamento, mas ele não fez parte daquela relação jurídica. Porém, decisões como a que eu estou trazendo para vocês, traz aí que se ele não agir com cautela em relação a pagamento pretérito, em relação a aceite ou prova de prestação de serviço, ele vai responder junto, se esse protesto for indevido. Não houve o dever do catela, pois se o banco tivesse entrado em contato com a empresa autora a fim de certificar acerca do pagamento, se já havia sido realizado, constataria de imediato que a dívida já estava quitada. Então o banco foi legítimo e respondeu ali de forma solidária. Deixa eu ver se ingressaram contra o banco com a Skin Store. Então ele respondeu de forma solidária. E ali a súmula que eu já comentei com vocês, 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando pré-existente e legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelar. Vai cancelar o protesto, ok, mas dano moral não vai receber. Tá? Bem interessante, vejo que é um acordo bem curtinho, mas que nos traz bastante informações. 1, 2... trazer para vocês aqui. Vou diminuir para ficar mais fácil a leitura. Conforme entendimento consolidado então pelo STJ, a instituição financeira que levar um título de crédito recebido por endosso mandato, estou batendo no mandato porque o translativo ele responde, tá, pessoal? Ele é detentor do crédito, ele responde tranquilamente. O problema está quando é o endosso mandato. Ele vai responder se ele extrapolar os poderes de mandatário ou, em razão de ato culposo próprio, o banco tem o dever de cautela de certificar da regularidade das cártulas, especialmente da realização ou não do pagamento, da existência da aceite ou prova da prestação de serviço, devendo responder se efetivamente tiver uma atuação negligente ou culposa. Tranquilo? Muitas das vezes eles ingressam com esses... eu já peguei várias ações em Pinhão onde eles ingressam com a ação tanto contra o banco, que foi o apresentante, tanto quanto contra o sacador. Aí você vai ter que verificar, o banco é responsável? Se ele extrapolou os poderes de mandatário, sim. Ou foi negligente? Sim. Salvo essas situações, não. Porque ele é só o apresentante, ele tem um endosso mandato. E endosso translativo responde sempre, se tiver um protesto indevido. Bom?
Legal. Emissão em nome de terceiro. Pessoal, isso aqui é um problema. Deixa eu ver. Não, não é a jurisprudência lá. Esse foi um problema que eu tive lá em Pinhão também. Olha a situação. Uma pessoa, uma mulher, ela contratou os serviços de um empreiteiro para a realização de uma construção. E ela tinha um contrato escrito. Nesse contrato escrito estava constando que ela pagaria para ele os valores em relação à mão de obra e em relação a materiais. E a compra de material para realizar a obra ficaria a cargo do empreiteiro. Salvo como fala, o acabamento, né? Porcelanato, enfim. O acabamento é ela que escolheria, mas o restante do material seria o empreiteiro. O empreiteiro veio até uma loja de Guarapuava e realizou a compra de concreto, cimento. Acho que até, salvo engano, era aquela massa pronta já, né? Que a pessoa só chega com a empresa só chega com aquele caminhão e solta a massa já pronta ali, né? É uma construção grande. O concreto, em outras palavras. Comprou o concreto em nome da cliente. Vamos supor que a cliente lá era Maria. Em nome da Maria. E a empresa em Guarapuava emitiu uma duplicata mercantil em nome da Maria. E o empreiteiro não efetuou o pagamento daquela duplicata. E a Maria pagou? Não pagou. Imagina, ela nem sabia. Aí o que aconteceu? Um belo dia, a Maria precisou de um financiamento, protesto. Duplicata mercantil por falta de pagamento. Aí ela verifica que tinha sido expedida uma duplicata em nome dela, uma empresa de Guarapuava, pelo concreto que foi entregue lá na obra dela, em Pinhão. E aí? Como é que fica essa situação? O que vocês acham que acontece? Eu até coloquei aqui emissão em nome de terceiro. Gente, imagine só se isso fosse possível, se o Poder Judiciário chancelasse. Eu chegaria lá em qualquer empresa e emitia uma duplicata mercantil em nome da Bianca, passava o nome dela, completo, os dados, e a Bianca que pague depois. Não pode, tá, pessoal? Tanto é que quando existe uma pessoa solicitando, comprando, melhor dizendo, né, ou adquirindo um serviço em nome de terceiro, a empresa, para poder, a vendedora ou a prestadora, para salvaguardar seus direitos futuros, para poder cobrar esse terceiro, precisa solicitar uma procuração, uma autorização por escrito, porque senão não recebe. Tá? No caso, a Maria saiu vitoriosa. Como é que ela ia pagar? E ela, que bom que ela tinha ainda toda a documentação. Olha, que nem foi isso que eu contratei com ele. Era parte dele comprar o cimento. E nem que não fosse. Ninguém pode sair por aí expedindo duplicata mercantil em nome do terceiro. Agora eu pergunto para você, se alguém é do ramo ou trabalha com isso, acontece ou não acontece? Acontece muito. E é uma falha das empresas. Porque depois elas podem levar o cano. Imagine que de fato a Maria tivesse solicitado que esse empreiteiro comprasse em nome dela. E depois negasse. Eu tenho inversão do ônus da prova, porque cabe CDC, e a empresa ia sair do mesmo jeito do prejuízo. Coloquei aqui uma ementa para vocês, olha lá, apelação civil. Ação de reparação de danos morais, emissão de duplicata em desconformidade com a lei, compra e venda mercantil realizado por terceiro, e a carta ela foi emitida em nome do autor. Protesto indevido e dano moral configurado e corretamente fixado, sentença mantida. E foi o que aconteceu no exemplo ali, né? Eu dei o nome fictício da Maria. Ela teve o protesto cancelado, recebeu a indenização por danos morais e a empresa que fez essa venda saiu no prejuízo. E eu me lembro até da audiência, teve uma audiência de instrução. E a representante da empresa falava, tá, mas e agora? Nós entregamos o concreto. Olha, infelizmente, aquela máxima, o direito não salvaguarda aquele que dorme. Tá? Então, tem que cuidar. Tenho certeza que a empresa mudou aí a sua conduta depois disso. Vai pessoa solicitar emissão de duplicata mercantil em nome terceiro, precisa ter uma autorização. Já vi casos até de cônjuges
tá? Só que nesse foi um pouco diferente. Bom, vou começar pelo início, né? A mesma situação. Então, o marido foi e comprou algumas coisas em nome da esposa, a duplicata mercantil saiu em nome da esposa. E a esposa não pagou e foi para protesto, ela ingressou como ação. Porque um terceiro teria emitido uma duplicata mercantil em nome dela. Aí você pensa, não, é a mesma coisa, né? Porém, a empresa tinha imagens dos dois chegando juntos na loja. Então, estava autorizado. Ela conseguiu comprovar pelas imagens a autorização. Então, várias vezes os dois juntos indo lá na loja, ela conseguiu comprovar que ela tinha autorizado o cônjuge. Tá? Uma situação aí também, a pessoa usando de má fé para tentar enriquecimento ilícito. Demais peculiaridades sobre duplicata mercantil. O devedor se obriga ao pagamento do título, ainda que não o assine. Já conversamos a respeito disso, volto a dizer que o aceite ele é compulsório, não irrecusável, conforme o artigo 8º e o artigo 24. Insubsistência da duplicata originada de outro ato ou negócio jurídico que não seja compra e venda mercantil ou prestação de serviço. Se foi documentado lá com um contrato de locação, não dá. Ele não existe, ele é nulo. Porque a causa para a emissão de duplicata mercantil é compra e venda mercantil ou prestação de serviço. Endossatário de boa-fé não está sujeito a essa causalidade. Lembram essa situação, né? Porque eu tenho uma causa de emissão, mas essa causa de emissão que é a duplicata, que é a compra e venda mercantil, a prestação de serviço, não corta a causalidade. É uma exceção. Nas primeiras aulas que eu conversei com vocês, eu falei que se o negócio jurídico estivesse descrito no título, a pessoa não poderia alegar a inopinibilidade das exceções pessoais, lembram? Mas isso eu não trago aqui para a duplicata mercantil, por conta da própria característica dela, que ela é um título causal, sempre vai estar a causa ali. E isso não mancha, não atrapalha, não exime o princípio da abstração. Aplicação subsidiária para a duplicata mercantil da letra de câmbio. Olha que interessante. Então, usa lá as disposições da Lei Uniforme de Genebra concernentes à letra de câmbio se eu tiver algum tipo de omissão. E é claro, se eu tiver aí, não sejam institutos conflitantes com a duplicata mercantil. Entre as principais diferenças da letra de câmbio e ADM está que a ADM é um título causal e o aceite é obrigatório, compulsório. Já falei para vocês que mesmo sendo um título vinculado, circula mediante o princípio da abstração. Ou seja, as relações são únicas, as relações são autônomas. Ação cambial. Alguma pergunta, pessoal, dessa primeira parte? Agora a gente já vai entrar na parte da ação cambial para cobrar essas duplicatas. Podemos avançar? Como posso o celular? Suci. No computador então tá travando para vocês? O celular tá tranquilo? Que coisa, né? Agora que eu vi aqui. Enfim. Deixa eu compartilhar a tela certa. Ação cambial, beleza? Vamos lá. A ação cambial irá variar conforme tenha havido aceite ou não. Se eu tenho o aceite expresso na duplicata mercantil ou, né, se eu tenho ele fixado, assinado pelo devedor principal, o título é perfeito e acabado. Eu preciso apenas apresentar a cártula e solicitar a execução, a cobrança. Tá? Mas já me pergunto, a duplicata mercantil virtual, tem como dar aceite na duplicata mercantil virtual? Não tem. Então, óbvio, ela não tem aceite. Vai cair aqui na outra regra. Ação cambial de duplicata mercantil sem aceite. Eu preciso protesto do título. Tem que ser protesto sem aceite, professor? Não, protesto sem pagamento. Falta de pagamento, por exemplo. Pode ser sem aceite também, não tem problema. Mas não necessariamente será, nesse caso, protesto sem aceite, por falta de aceite. O que mais que eu tenho que apresentar para aparelhar essa execução?
os comprovantes da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço e apresentar o título, se foi devolvido, se o devedor devolveu esse título. Ou a triplicata, né? Ou ainda nem apresenta o título, porque eu estou diante de uma duplicata mercantil virtual. Não tem título. Se eu estou diante de uma duplicata mercantil virtual, vou apresentar o protesto comprovando a entrega da mercadoria. Ponto. Prescrição. Opa. A prescrição está lá no artigo 18, tá, pessoal? Prescrição para execução. 3 anos a contar da data do vencimento para executar o sacado e o avalista, que é o devedor principal, né? O comprador, quem está adquirindo o serviço. Tem 1 ano a partir do protesto para realizar execução em face de endossante do seu avalista. E o mesmo prazo, 1 ano, só que a contar do pagamento para a ação de regresso. Então, aquele endossante, por exemplo, aquele co-devedor que efetuou o pagamento daquela dívida, ele tem 1 ano a partir do momento que ele pagou para poder cobrar os demais. Isso aqui é execução, tá? Ah, tá escrito aqui. Ação monitória, ação de conhecimento. Deixa eu só verificar aqui uma súmula que eu achei que eu tinha colocado para vocês. Eu só coloquei o acórdão. Só um pouquinho, tá, pessoal? Aqui. Ah, tá. Ah, não, tá aqui. 85. Tá ótimo. Ação monitória e ação de conhecimento. Então, ação monitória, lembrando aquele rito rápido, eu não sei se eu comentei já com vocês com certeza devem ter estudado, ou se ainda não estudaram, vão estudar processo civil. Ação monitória, tá lá a partir do artigo 700. Deixa eu confirmar se é o 700, que a nossa memória pode falhar. É o 700, que ele tem um rito muito mais rápido, enfim. E eu tenho também a ação de conhecimento, que é um rito mais lento. As duplicatas vencidas têm o prazo de 5 anos para cobrança, tanto em ação monitória quanto em ação de conhecimento. Olha o que diz lá, 1.1, né? Ação monitória fundada em duplicatas vencidas, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória fundada em duplicata vencida é de 5 anos, a contar da data do seu vencimento, nos termos do artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil. Então, pegou o mesmo prazo da ação de conhecimento. E se vocês verificarem lá nas súmulas do STJ, nós temos o 503 e o 504, a súmula 503 e o 504, que falam sobre a monitória da nota promissória do cheque, mas não falam da duplicata mercantil. Então, aí, por construção jurisprudencial e doutrinária, eu tenho o mesmo prazo para monitório, o mesmo prazo para ação de conhecimento. 5 anos a contar da data do vencimento. E vocês, pessoal, pegaram uma duplicata mercantil prescrita para execução, mas está no prazo da monitória e na ação de conhecimento. Vou ingressar com qual tipo de ação? Monitória ou conhecimento? Repita, vamos lá. Se vocês se deparam com um cliente que está com uma duplicata mercantil prescrita para ação de execução, mas está dentro do prazo de 5 anos, cabe monitória e cabe conhecimento. Qual ação que vocês vão ingressar? A monitória ou a conhecimento? Está dentro do prazo, Paulo. Imagine que está dentro do prazo dos 5 anos. Já passaram os 3 lá, por exemplo, para execução. Vai ingressar com uma monitória ou uma ação de conhecimento? Bah, boa pergunta. Alguém quer responder? Alguém tem alguma ideia? Monitória, isso, monitória. Por que, Lovane? Porque o rito dela é mais... Demora mais, professora. Isso, a monitória tem um rito mais rápido, mais célere, tá bom? Muito mais rápido do que a ação de conhecimento. Então, se eu tiver que optar entre monitória e conhecimento, eu vou para monitória.
salvo se eu quiser ajuizar perante os juizados especiais. Daí nos juizados especiais não cabe a monitória, vai ter que ser ação do conhecimento. Então vou ter que sopesar isso. Por quê? Porque nos juizados eu não tenho custas, justiça gratuita. Tá? Mas também não tem sucumbência. Então o advogado também não recebe lá no final. Eu ficaria com a monitória, com certeza. E o nosso último tópico hoje, bem tranquilo, sobre os efeitos da duplicata no direito penal. Artigo 172. Duplicata simulada. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado. Simular duplicatas. Detenção de 2 a 4 anos e multa. E nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Por que alguém emite duplicata falsa ou que não corresponde? Que situação vocês conseguem imaginar aí de emissões de duplicatas sem prestação de serviço, por exemplo? Fatura sem prestação de serviço ou sem mercadoria? Imagine só uma empresa que tem como estratégia tributária solicitar aí pagamento de tributo via lucro real. Então ele compensa tudo aquilo que ele gastou com aquilo que ele recebeu. Então, para diminuir uma alíquota de base de cálculo, acabam se emitindo duplicatas, seria um exemplo. Então, eu tive um gasto lá de 100 e um recebimento de 200. A base de cálculo é 100. Só que para chegar nesse gasto de 100, emitem-se duplicatas falsas, por exemplo, né? Seria uma das situações. Entre outras situações em que pode acontecer de duplicata simulada. Importante vocês saberem que existe a implicação dentro do direito penal, tá bom? Crime de duplicata simulada. E finalizamos, pessoal, olha só. 10:06 pelo meu computador. Finalizamos a parte da duplicata mercantil, tá, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente. Vou passar para vocês. Foi uma sugestão. Diga, Márcio. Enquanto o Márcio digita ali. O Google Meet. Márcio, tá tendo um movimento na faculdade, até conversei hoje com o professor, sobre a possibilidade de utilizar o Google Meet, tá? A gente já está verificando isso. Qualidade do áudio, legal, a gente já está verificando, até a faculdade parece-me que vai estar fazendo alguns testes para adotar para todas as disciplinas. Que ele parece que é melhor mesmo. Eu só não sei em relação ao limite de tempo, sabe, Márcio? E o limite de inscrições, por isso, salvo engano, o professor Manuel tem um domínio para isso, salvo engano. Né? Tô falando aqui sem saber ao certo, mas é uma coisa assim que já está sendo estudada para melhorar. Só antes de desligar aqui, pessoal, primeiro eu gostaria de parabenizar a maioria de vocês que têm se dedicado, que têm apresentado aí, eu sei que não é fácil, que vocês estão também inovando e buscando, né, aprender nesses tempos difíceis, mas eu vejo que é uma maioria tá focado. Tenho corrigido as questões de vocês do Moodle. Fico muito feliz quando eu vejo o desenvolvimento, sabe? Tem alguns assim que eu tô vendo que estão compreendendo, que estão acertando os exercícios, que respondem, e eu fico muito feliz com isso. Por outro lado, eu ia até parar de gravar, mas eu vou gravar porque muitos que precisam ouvir não estão aqui. Por outro lado, existem alguns alunos que, infelizmente, copiam e colam a resposta um dos outros ou buscam na internet e copiam a mesma resposta que está lá. Não, pessoal. Sério, vocês são em 46, salvo engano? Então eu tenho 92 respostas para ler e eu leio todas elas. Tá? Então eu salvo aí um erro humano, passar alguma que não é resposta da internet ou que eu já não vi, eu vou ver. Eu acho até uma falta de respeito com o teu professor, você copiar e colar da internet.
Enfim, nem que não seja falta de respeito com o teu professor, porque não é pra mim, eu já conheço aquela matéria. Mas por vocês, então pensem em vocês, se dediquem. Eu acho tão interessante, ele traz desafios, assuntos práticos, assim, para vocês realmente pensarem. E eu acho muito legal quando eu vejo que o aluno desenvolveu aquele conhecimento. E nas primeiras aulas que eu tive com vocês, eu falei: o que diferencia você de uma criança de 6 anos? Que vai colocar ali no Google duplicata mercantil, ele vai saber ler, ele vai dar o conceito. É ou não é? O que diferencia? É o raciocínio jurídico, você saber aplicar isso. E é isso que eu busco, é isso que eu peço para os meus alunos fazerem. Porque senão depois forma e não consegue atuar. E fala que a faculdade não serviu para nada, que não aprendeu nada. Tá? Então, tô falando para uma minoria. Talvez, vocês que estão, coitados, me ouvindo aqui, talvez nenhum, talvez, né? Não tô vendo o nome de todos, nem deveriam estar ouvindo isso. Mas eu vou falar porque fica gravado, daí se essas pessoas sentirem aí a necessidade de estudar e forem rever essa aula, eles vão ficar sabendo disso. Mas cuidem, tá, pessoal? E mais uma vez eu parabenizo vocês que estão se esforçando. Muitas pessoas continuaram trabalhando, estão com crianças em casa e estão focados. É assim que vocês vão longe, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham um bom descanso. Eu vou ficar online. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, né, podem conversar comigo ali. Eu vou abrir o chat agora para nós interagirmos nesses últimos minutos, tá? Assim que puder, já disponibilizo para vocês o vídeo também da aula de hoje, gravado provavelmente amanhã, tá? Fiquem com Deus. Até mais, boa noite, bom restinho de semana. Até mais, boa noite. Pode falar, Márcio.